Olá, galerinha! Boa noite para vocês. Vamos juntos hoje para mais uma live, né? Sobre readaptação escolar. Vou aguardar um pouquinho as pessoas começarem a entrar. Olá para todo mundo que está entrando. Vamos aguardar um pouquinho até todo mundo entrar para a gente começar a falar hoje sobre readaptação escolar. Qual será que é a diferença entre readaptação e adaptação escolar, hein, gente? Vamos aguardar aqui um pouquinho. A Manu, ela pode já me solicitar para participar. Boa noite para todo mundo que está entrando. Oi, Rafael. Oi, Thalita. Oi, Stephanie. Vamos ver quem mais entrou aqui. Alice. Vou aguardar um pouquinho. A Manu me solicitar aqui. A Manu solicitou. Ver solicitação. Fazer uma transmissão. Oi, Amanda. Tá conectando aqui com a Manu. Vai ser uma live muito legal, gente. Quem tem amiga prof, chama aí que a gente vai dar várias dicas. Oi, Manu, boa noite. Oi, boa noite. Tá me ouvindo bem? Sim. Tá, também tô te ouvindo bem. Vamos aguardar mais um pouquinho o pessoal começar a entrar pra gente começar. Pode ser? Pode ser. A Manu é coordenadora de uma escola de educação infantil aqui na cidade de Caxias do Sul, né? Ela pegou esse desafio no meio da pandemia, né, Manu? Em coordenar toda uma parte pedagógica, que a gente sabe que é difícil. E aí foi desafiador, né, Manu? Mas vamos fazer uma live para contar como é que foi isso. É verdade. Vamos aguardar mais uns minutinhos. Quem já entrou aí, vocês acham que tem diferença entre readaptação e adaptação? Oi para Cacau que tá entrando. Boa noite, meninas. Gente, quem tem amiga prof, quem acha que essa live é importante, vai aí no cantinho, pega o aviãozinho, manda para as amigas, diz, ó, a live vai começar, as meninas vão dar várias dicas muito legais que vocês podem estar aplicando lá na sala de aula de vocês. Então vem com a gente. Oi, Camila, boa noite. Oi, Karina. A Bianca. Oi, galera. A Kathleen. Bom. Vamos lá. Boa noite, Cat. Bom, acho que vamos começando, Manu, pode ser? Vamos lá, então. Quem for entrando, gente, não esquece. Quem tem amiga prof, corre lá, chama ela, diz que a live está começando. Hoje o nosso assunto é sobre readaptação escolar, que na verdade, né, Manu, nada mais é do que uma adaptação, né? Então, assim, a gente... Na verdade, quando a gente fala em readaptação, a gente pensa como a criança voltando para a escola, né? Mas, na verdade, é o mesmo processo de adaptação. E isso não é só voltando para a escola, mas sim em qualquer processo que a criança vai iniciar. Seja no desfraude, seja na troca de casa, seja na retirada do bico. Então, tudo é um novo processo de adaptação. Isso aí, porque às vezes o que acaba acontecendo? A gente foca muito na questão de uma adaptação, mas a gente esquece que quem estava em casa de férias, ou que nem agora na pandemia, essas crianças vêm, elas vão fazer uma readaptação, elas precisam ser de novo acolhidas nesse novo ambiente, né? Porque é uma novidade voltar para a escola depois de um tempo que a gente está na nossa casa, que está na casa dos avós, ou num ambiente diferente no qual a gente estávamos acostumados, né? Então, assim, a gente precisa pensar nessas crianças também, porque às vezes o que acaba acontecendo? A gente pensa em adaptação para quem é novo, quem nunca frequentou uma escola, né? Só que a gente precisa também pensar para aquela criança que já frequentou a escola, que já é aluno da instituição.
como que a gente vai fazer esse acolhimento de novo para dentro da instituição? Porque essa criança, quando ela sai de férias, ela tem um sentimento, às vezes ela não sabe se vai existir de fato um retorno. Tem crianças que já têm a maturidade e entende que sim, que é um período de férias. Mas tem criança que não tem essa maturidade e acaba o quê? Quando retorna para a escola, ela chora, ela não quer entrar, ela já não consegue se sentir como antes. Então, ela precisa de uma fase que a gente chama de adaptação, ela precisa de um acolhimento, ela precisa de brincadeiras, ela precisa que aconteça um movimento dentro da escola para acolher ela nesse retorno, né? E uma coisa Isso, porque a noção da criança é diferente da do adulto, né? Exato. Então, para ela passar por essa adaptação, ela só vai aprender passando mesmo. Não tem nada que a gente diga antes que vai preparar melhor a criança, porque a noção de tempo dela é diferente. Então, às vezes, para nós, a gente fica 20 dias de férias em casa e quando a gente volta, tá tudo certo. A gente sabe que algumas coisas mudaram, mas para a criança não. Porque a criança, ela se desenvolve muito rápido. Então, às vezes, 20 dias, ela já desenvolveu outras coisas que a gente, enquanto adulto, pode passar mais tempo e a gente não vai mudar, né? Até porque a criança, ela demora um pouquinho para conseguir ter noção do tempo, né? Então, às vezes, ela acaba que até ela chegar a essa maturidade, para ela entender o quanto equivale uma hora, ou o quanto é um período, quanto é um meio período, quanto que vale uma tarde, né? A gente fala para a criança assim, ai, mas é só uma tarde. Mas quanto que é uma tarde, né? Essas noções as crianças vão levando um tempo para fazer essa construção dentro das escolas, dentro da instituição, dentro dos seus lares, né? Porque a criança ela aprende em todo lugar. Ela não aprende só na escola, ela não aprende só na casa dela, ela aprende inclusive na rua quando ela está passeando. Então, aos pouquinhos, ela vai desenvolvendo algumas noções, mas no começo ela não tem essa noção. Quanto é 20 dias? Né? Às vezes a gente fala, ai, mas dura tão pouquinho a adaptação, né, prof? É uma semana. Sim, nós adultos entendemos o que é uma semana, mas e a criança? Quanto é uma semana? Perguntem para os seus filhos em casa. Quanto é uma semana para vocês ver as respostas engraçadas que vêm? Porque eles não sabem quanto que é uma semana. Eles não vão te dizer na lógica que são 5 dias, que são tantas horas. Eles não têm essa noção ainda. E uma coisa muito importante também de nós falar, né, Manu, é questão de rótulos. Porque às vezes, né, eu tô ali na minha turma e aí chega final do ano, dezembro, a Manu pegou essa fase na coordenação agora. As profs, elas ficam loucas para saber qual que é a turma delas. Qual é a turma que eu vou assumir o ano que vem? E aí, o que que acontece, Manu? Conta para nós o que a gente precisa cuidar um pouquinho quando a gente tá falando em rótulos. Porque eu acho que a questão não é só rotular para a criança, dizer assim, ai, tu é terrível, né? Mas rotular para outra colega, dizer assim, tu te prepara, porque se tu for prof dele ano que vem, tu não vai aguentar, porque ele é terrível, porque ele não ouve. E aí isso acaba causando uma ansiedade maior na prof, né? E a gente não vai saber lidar com a criança. A criança, ela é assim, ela tem um motivo. Então, qual é a necessidade não atendida dessa criança, né? O que ela está precisando? E aí a importância de a prof já estar preparada. Porque se a prof sabe, conhece a escola, conhece as crianças que estão dentro dela, a prof vai poder planejar melhor, né? Porque eu acho que a educadora não pode rotular a criança, mas ela tem que saber o que acontece. E aí, bom, a criança ela é birrenta, né? Então, o que eu, enquanto educadora, posso fazer para acabar com essas birras? Qual que vai ser o meu projeto? Eu acho que nesse sentido de não rotular a criança, porque causa uma ansiedade maior na educadora, e aí a gente já vai ver a criança como é a birrenta. Não vai ver o que ela tem de melhor a oferecer. A gente fala em rótulos também, é que, olha só, pense que a gente chegar num ambiente onde todo mundo acha que a gente é chata. Aí chega, daqui a pouco a gente tá entrando lá e tem as pessoas ali, né, que estão na recepção, enfim, sei lá, numa sala de reuniões, e aí tem alguém, uma coleguinha do lado que fala assim, nossa, chegou a chata. Todo mundo te olha diferente. E às vezes a pessoa é chata pra ti.
Então, às vezes, a criança, ela tá num estado que ela se movimenta muito mais, de agitação muito maior, aonde ela não consegue ainda parar de fato, não significa que ela é uma criança que ela tá fazendo para incomodar. Não significa, talvez, ela tá fazendo porque ela quer me provocar, ou porque, enfim, algum sentimento. Às vezes, a prof, ela não conseguiu identificar o que de fato a criança precisa naquele momento. E aí, olha a importância, galerinha, quem é educador e até quem é pai, mãe, enfim, de entender e observar e conversar com a criança. E não é uma conversa assim informal, é uma conversa formal, é sentar com a criança e realmente perguntar o que ela gosta, é de ouvir as histórias que ela tem para te contar. As crianças, elas têm muita coisa para contar. Vocês já perguntaram para elas, às vezes, depois do final de semana incrível, mesmo quem é pai e mãe, chega e fala assim: como foi teu finde? O que tu mais gostou de fazer esse final de semana? Às vezes, a gente fala que a criança gosta de maçã e a criança gosta de banana. Mas por que a gente acha que ela gosta de maçã? Ah, porque ela come muita maçã. Mas não é porque ela come mais maçã que banana que ela gosta de maçã. Perguntem para as crianças. E aí, olha a situação constrangedora, às vezes, do exemplo que eu estava dando da sala, que todo mundo te olhou e fala: bah, será que ela é chata? A pessoa já olha diferente. E assim acontece quando uma criança é rotulada. Então, é esse cuidado que a prof tem que ter, porque pode ser que anteriormente ela não tinha maturidade ainda suficiente, a prof não entendeu a necessidade que essa criança tinha, então não atendeu isso. É lógico que a criança fica agitada. Pensa quando a gente tem fome. Quando a gente até não comer, a gente fica agitadas, né? Às vezes a gente fica até com raiva. Eu até brinco que eu sou de touro, né? Então, gente, se eu não como, eu realmente fico irritada. Então, assim, a criança também fica. É por isso que ela tem essa agitação. E é por isso a importância de conhecer ela. E na adaptação é fundamental. E também na readaptação, quando tem esse retorno da criança na instituição. E aí, nessa live, eu e a Manu, mais pro final, nós vamos estar dando dicas aonde vocês vão conseguir, através do lúdico, os papais em casa, as mamães, a galerinha de sala, a professora, vão conseguir ver como elas podem estar brincando e aprendendo e ensinando a criança, conhecendo, né, através de técnicas que vão facilitar muito o processo de adaptação da criança, né? Então, cuidado isso. E Dos lembrando óculos, que a né? criança ela não é, né? Ela não é terrível, ela está passando por um processo onde ela não está entendendo o que ela está sentindo. Muito bem. Então, a gente falar que a criança é alguma coisa é muito forte. A criança não é, ela está passando por um processo. E aí, nós, enquanto educadores, falando a mesma língua que os pais, é que vamos identificar o que ela está passando. Exatamente. E olha como é importante a comunicação efetiva entre escola e também o grupo de professores que participam dessa escola. Porque às vezes a gente entende que tem alguns imprevistos, que acontecem sim, matrículas fechadas que a mãe precisa iniciar no outro dia. E aí é complicado. O processo de adaptação ele fica comprometido para todos os envolvidos, até mesmo para o pai, para a mãe, para aquela família, para a criança, para a educadora que às vezes não tem tempo hábil para poder preparar, porque é muito importante nesse processo que a educadora ela consiga ter essa informação um pouco antes, 1 ou 2 dias, para que ela possa o quê? Preparar o ambiente, né? Contar para os amigos que vai vir um amiguinho novo. Então, ela vai estar fazendo toda uma preparação no espaço. A criança não pode chegar na escola e dizer assim: tá, onde é que eu tô? O que vai acontecer comigo agora? Né? Quem que são essas pessoas? Às vezes a gente coloca a criança numa sala e esquece que a gente precisa fazer toda uma apresentação dessa sala para essa criança. Os colegas precisam conhecer quem é essa criança. A prof, mais do que ninguém, precisa conhecer quem é essa criança. E aí vem as famosas e importantíssimas rodas de conversa que precisam acontecer dentro das salas de aula, né, Manu? Porque o que a gente consegue com as rodas de conversa? A gente consegue se conhecer, a gente consegue se comunicar. E a roda de conversa, ela acaba já sendo uma das ferramentas que a prof pode utilizar numa adaptação escolar.
junto também com o auxílio daqui a pouco do pai, da mãe, da pessoa que está ali participando daquele processo, porque nesse momento ela pode convidar essa pessoa que está ali para participar dessa roda. Olha como essa roda vai ficar rica de informações. A mãe pode contar um pouquinho para os colegas o porquê da escolha do nome, como foi o nascimento, se tem irmãos, se não tem. Então, a roda de conversa é uma ferramenta muito rica que a gente pode estar utilizando, né, junto com os colegas, com a família e todo mundo dentro da sala de aula. Então, a gente precisa cuidar essa questão de comunicação. E uma outra dica que eu vou deixar para vocês, que eu falei na última live com a Carol, sobre comunicação, é a postura da prof. A prof, ela precisa ter uma comunicação muito boa com a família, com a criança e também se colocar à disposição da mãe, mas ao mesmo tempo assumir o papel dela como prof, como educadora. Porque às vezes, o que acaba acontecendo? Eu tô lá na sala, a mãe tá ali, ela não sabe ainda muito como agir também, porque é um momento novo para ela. E aí, o que ela faz? Ela faz o que ela está acostumada a fazer em casa. Ela chama a atenção da criança o tempo inteiro. Então, ela fala, Gabriel, não sobe aí. Gabriel, desce daqui. Olá, Maria, não vai aí. E aí, a prof... E a criança não tem a prof como referência, né? Acaba tendo só a mãe. Só a mãe. E aí, o que acaba acontecendo? A prof está perdendo a oportunidade de criar vínculos e mostrar que naquele ambiente a referência vai ser a prof. A mãe nunca vai deixar de ser uma referência para a criança, mas naquele ambiente, naquele momento, quem que é a referência? As profs aí de plantão que estão me assistindo precisam entender a importância de se colocar. E não é falar com a mãe no sentido de, ai, vou falar com ela, ela vai achar que eu tô sendo indelicada, que eu não tô respeitando. Não, gente, ali é teu espaço, assume o teu espaço. Pega aquilo com propriedade e fala, não, aqui eu domino, aqui é a minha sala. E aí chega pra mãe e fala, com todo o respeito do mundo, olha mãe, eu entendo a tua preocupação. E eu no teu lugar, eu também estaria preocupada. Como ele está explorando um espaço novo, que ele pode cair, que ele pode se machucar, que daqui a pouco o coleguinha vai estar interagindo com ele, pode morder, porque numa turminha de maternal ocorrem mordidas, né? Ou sei lá, numa disputa eles podem acabar se batendo. Mas assim, mãe, aqui na sala, pode deixar que eu chame a atenção dele, para que a gente possa se conhecer, para que eu possa também ver até onde ele vai, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que eu também preciso, enquanto educadora, conhecer ele. E a gente só conhece uma criança quando a gente deixa ela explorar os espaços que tem dentro da escola. Tu não conhece ninguém sentado numa cadeira, gente. Entende? Então, olha a importância. Enquanto eu estava na sala, a minha preocupação era, eu não vou falar nada na frente da mãe, quando a mãe sair, quando eu ficar sozinha com a criança, eu falo, né? Só que não, a gente não pode fazer isso, a gente tem que criar o vínculo enquanto a mãe tá ali, porque a mãe tá ali para isso, para permitir que a gente crie esse vínculo com a criança, né? E assim, eu acho que não existe um manual de adaptação, cada criança é uma criança. Mas quando as profs estão preparadas, quando a escola está preparada, esse processo vai ser mais fácil. Como tu disse ali, que às vezes a demanda dos pais ela é imediata, né? Às vezes a gente tem que falar hoje com a escola e amanhã a criança já começa. E não deu tempo de avisar a prof para a prof se preparar. Mas quando a prof já sabe, já tem uma noção de adaptação, mesmo que a criança chegue ali na hora, a prof já vai estar preparada. E isso não acontece só quando vem uma criança nova, né? Mas, por exemplo, assim, por algum motivo, a prof precisou sair, a prof se desligou da escola. E aí também vai ser uma readaptação. Embora a gente conheça a criança lá da outra sala, é tudo novo de novo, né? Então, assim, a criança tem que estar adaptada não com a educadora, mas com a escola, com o ambiente, para que se precisar ocorrer isso de trocar de sala, de ficar com outra prof, a criança não sofra um trauma, né? Porque esse processo de adaptação, quando ele não é bem feito, ele pode causar problema de aprendizagem, ele pode fazer a criança regredir em outros aspectos. E daí, qual vai ser a percepção da criança de segurança, né? A criança vai ter uma noção distorcida de segurança. Ela não vai ter segurança em fazer nada novo, porque a gente causou um trauma nela, né? Então, eu acho importante estar todo mundo preparado
para que, se ocorrer qualquer coisa, qualquer intercorrência, a escola inteira vai ter preparada, a criança vai estar adaptada à escola e não à prof. Exatamente. Mas, gente, a criança estar adaptada na escola também não significa que ela não tem que criar laços afetivos com a prof. Uma adaptação completa é também, sim, ela pegar e criar esse laço. É também, sim, ela entender quem é o papel de referência dela dentro da escola. E isso, sabe o que me passou na cabeça agora, Manu? Às vezes, eu sei, gente, a gente trabalha em escola, tanto eu quanto a Manu, e a gente sabe que acontecem algumas coisas e que não é por mal. Às vezes é por falta de informação, às vezes é um momento que está muito caloroso ali, que está acontecendo uma situação. Mas olha a importância, prof, de não pegar o teu aluno e colocar na sala da vizinha. Porque às vezes, o que acaba acontecendo também, né? Isso até um pouquinho além depois do processo de adaptação, mas me veio na cabeça, porque isso também é um processo que acaba o quê? Tirando a tua referência da prof. Porque se você que é prof, que é a referência dela, não tá conseguindo naquele momento resolver o problema, o que tu disse pro teu aluno entre linhas? Ela não pode comigo. Porque ela precisou me colocar na outra sala. Né? E isso, tu imagina num processo de adaptação, é nesse momento que tu está criando vínculos, ainda mais não pode acontecer. Mas eu vejo isso até no processo de adaptação, eu vejo pouco. Mas eu vejo isso acontecer muito além depois. Só que se esse processo de adaptação acontecer de forma efetiva e tu conseguir criar um vínculo forte com o teu aluno, não vai ter necessidade. Porque quando tu passa a ser uma referência, e uma referência muito legal de se falar aqui, não é uma questão de autoridade, não uma questão de autoritária. Tem diferença entre autoridade e autoritário. Então, assim, cuidem com isso também. Quando você passa a ser uma autoridade dentro da sua sala, o seu aluno te respeita. Tu não tem a necessidade de colocar, mas tu tem que entender todos os processos que vêm antes disso, que acontecem, que antecedem. E tudo isso é lá na adaptação. É o momento de construir esse vínculo, é o momento de conhecer essa criança a fundo. Às vezes também a gente acha que a mãe na sala atrapalha, né? E eu sei, gente, não podem me contar quem é prof, escreve aqui pra mim. Vocês acham, né? Tem muitas profs que acham que as mães atrapalham. Gente, esse é um momento rico. Aproveitem a mãe na sala de vocês. Perguntem tudo para ela, porque daí depois a gente escuta na coordenação e na direção, às vezes, assim, nas escolas que eu trabalho, a gente escuta, às vezes, enfim, em outras escolas também, não só as que eu atuo, a gente, né, conversa, enfim. E aí as professores vêm perguntar coisas que às vezes a gente também não tem resposta. Mas quando a mãe estava lá na sala, ela estava tão preocupada na postura que ela tinha que ter na frente da mãe, quando é a postura que ela tem na hora, ela tem que ter em todos os momentos, que ela esquece de perguntar o que é importante. Então, gente, faça um checklist, olha, anotem essa dica. Faça um checklist de perguntinhas necessárias de você saber dos alunos. Você sabe o que é importante saber do teu aluno? Tu sabe o que é importante perguntar para a mãe numa adaptação? Porque aí, depois elas chegam para as coordenadoras, aí a mamãe agora vai se defender e fala assim: tu sabe o que aconteceu lá na gravidez dessa criança? Como se tivesse uma situação muito preocupante lá. Mas aí, quando ela tinha a oportunidade de perguntar para a mãe como é que foi a gravidez, como é que aconteceu a gravidez, ela não perguntou. Né? Então, assim, a gente também tem que ter muito claro, isso é uma coisa muito legal, assim, e eu acho que as professoras elas precisam começar a se posicionar dentro das escolas que elas atuam. Qual é a minha função? Qual é a função da coordenação? Qual que é a função da direção numa adaptação? Qual que é o meu papel neste processo? Qual que é o papel da coordenadora pedagógica? Porque aí a gente perde o medo de perguntar, a gente perde o medo de se posicionar. Porque eu sei, gente, que às vezes a gente tem medo de falar assim: ai, mas eu não falei nada pra mãe, porque a diretora lá da minha escola, ela vai pegar e depois ela vai falar pra mim. Mas, assim, eu acho que vocês precisam ter esses diálogos francos dentro das instituições que vocês atuam. Por quê? Porque isso tem a ver com o direito da criança, de a gente conhecer ela, e a gente só vai conseguir tratar ela bem, a gente só vai conseguir desenvolver ela bem, que é um direito que ela tem de se desenvolver dentro da instituição que ela está, quando a gente conhece. E não tem outra forma a não ser conhecendo. Quando vocês... Vamos pegar um exemplo, eu gosto de dar muito exemplo que traz para a vida adulta, que eu acho que a gente consegue associar melhor. Quando a gente está conhecendo um namorado,
Vocês ficam muda na frente do namorado? Vocês ficam muda na frente da pessoa que vocês estão conhecendo? O que acontece nesse processo quando vocês estão lá conhecendo uma pessoa que vocês podem vir futuramente se relacionar? Aí, quando chega o processo inverso, que é com a criança e com a mãe, parece que eu não pergunto nada, não falo nada. Eu, às vezes, tenho até medo de me movimentar, porque a mãe pode ter um pensamento assim, a coordenação pode falar assim. Gente, tenham autoridade naquilo que vocês estão falando, segurança naquilo. E se vocês têm dúvidas, perguntem. A coordenação pedagógica das escolas, elas estão ali justamente para isso. Então, assim, ó, perguntem, porque esse é um processo muito importante para você que é educadora, para a criança e para a família. Porque é neste momento que tu vai fazer o quê? Deixar a mãe segura. Tu deixando a mãe segura, tu deixa a criança segura. Porque vocês sabem, e quem não sabe eu vou comentar aqui, quando a mãe está segura, a criança fica segura. A criança, nesse processo, é um reflexo de tudo que a mãe está sentindo. E aí, às vezes, se a mãe sai triste, se a mãe não está conseguindo se adaptar, a criança também não consegue. Porque a criança é uma esponjinha. Ela acaba absorvendo toda essa emoção que está na mãe. Porque lembrem, a mãe é a primeira referência dela. E ela tá passando já por um sofrimento, que é o quê? Eu tô saindo do meu vínculo familiar, eu tô saindo do meu núcleo familiar para começar a minha vida, para começar a minha independência. Gente, o primeiro passo para a independência da criança é ir na escola, é a adaptação. Então, assim, a gente tem que honrar esse processo, a gente tem que fazer de fato que ele aconteça de verdade. E eu vou falar para vocês que a gente muda no meio do caminho. Eu já atuei e às vezes eu não dava devida importância para esse processo. E hoje, no decorrer do caminho, eu vejo o quanto ele é importante. E tá tudo bem para quem uma hora pense de uma forma. Mas o mais importante é estar aberta para os conhecimentos novos, é estar aberta para as possibilidades e aprender. Porque nós, enquanto educadoras, a gente vive aprendendo. Mas o mais difícil que eu vejo nesses processos é quando a gente não está disposta. Eu não estou disposta a aprender, eu não estou disposta a fazer uma adaptação. Aí a gente também precisa se perguntar o que você está disposta. Porque talvez a sala de aula não seja o seu lugar. Né? Então, é bem importante isso, sabe? Pra gente parar e pra gente pensar. E essa comunicação tem que ser desde coisas bem simples. Por exemplo, assim, como que a criança se alimenta, pelo que ela tem preferência. Porque às vezes a gente tem um determinado lanche numa escola e aí a criança não come. E aí tu não sabe o que a criança come, porque, gente, na nossa casa a gente tem os nossos costumes, né? Eu mesma na minha casa tenho as minhas vagas, como o que eu quero, comidinha boa. E quando a gente vai para um outro ambiente, é diferente. Então, daí, às vezes, as crianças chegam numa escola e aí não querem comer. Mas aí a prof perguntou para essa mãe, no momento da adaptação, o que ele gosta de comer, o que acalma ele, o que ele gosta de brincar. E, assim, outra coisa que eu acho bem importante, quando a gente vai fazer essa separação, porque é uma separação, né, que a gente vai fazer da criança com a família. A gente dá a possibilidade da criança lembrar. Às vezes a gente quer, tipo, não vamos falar da mãe da criança na frente dele, porque ele vai sentir saudade, vai lembrar, vai começar a chorar. Não, eu tenho ali depois uma dica que é justamente isso, deixar a criança lembrar da família para ela sentir segurança, né? Porque o que acontece? Quando eu vejo muito isso, de às vezes a gente não falar, porque senão a criança vai chorar. E o choro é normal. Às vezes o choro é o único jeito que a criança tem de se expressar. A maioria das crianças, quando está entrando na escola pequenininha, não fala ainda. Então, como ela vai se expressar? Através do choro. É saudável que a criança chore. O choro, claro que a gente vai... Isso, a gente vai medir, né? Claro que a criança não pode chorar muito tempo, né? Porque aí alguma coisa não tá se adequando. Mas é saudável que a criança chore. É normal. E eu acho que a gente, enquanto educador, o que a gente tem que fazer com essa criança? É não minimizar a ansiedade dela. A gente sabe que ela tá sofrendo. É normal a criança sofrer. Né? E assim, quando a gente não dá a devida atenção para a criança, a gente deixa passar, isso vai refletir em algum outro momento. Ela vai ter que chorar em outro momento, ela vai ter que fazer a birra dela em outro momento. Então, eu acho importante a gente passar por cada fase do jeito que tem que ter passado, né? A criança chora, ok, dê colo para a criança. Eu sei que agora, nesse momento de pandemia, a gente pensa assim, não vou dar muito colo. Ou tem relatos de outras escolas que, não deixa pegar no colo, porque senão tem que ficar pegando todo mundo quer colo. E qual que é o problema de dar colo para todo mundo, né?
Gente, as crianças passam mais tempo na escola do que em casa. Tem criança que vai para casa só para dormir. E aí a gente não vai dar colo para essa criança? Qual é o vínculo afetivo que eu vou criar com essa criança se eu não posso nem pegar ela no colo? Eu já ouvi relatos Segurança não vai sentir. de prof que diz que era proibido dar colo na escola. Gente, presta atenção na instituição que você está trabalhando, porque proibir de dar colo é praticamente tá ferindo um direito da criança, de afetividade, de vínculo. O colo é um vínculo com a criança. E agora, uma coisa bem importante para complementar também a fala da Manu, é de não sair. Às vezes a própria educadora fala, vai que ele não tá te vendo. Não deixa a mãe sair sem dar tchau. A criança precisa sim lidar com pequenas frustrações. Parem de quererem evitar as frustrações das crianças. Elas precisam, isso é um meio que elas têm de lidar com a parte emocional, de aprender a lidar com a parte emocional. Tu tá tirando a possibilidade da criança de aprender com aquilo. Tu não tá fazendo bem para ela. E ao contrário, tu tá fazendo o quê? Ela não tá entendendo que a mãe vai e volta. Vocês estão mentindo para a criança. Vocês não vão deixar ela segura. E olha o valor que vocês estão passando para a criança. Que mentir é certo. Que mentir é legal. Por quê? Porque tu pode sair sem dar tchau. Aí tu olha pra criança assim. A mãe só foi no mercado. A mãe só foi ali e já volta. Não mente pra criança. Fala a verdade. A criança tem maturidade sim de nos entender. E se ela não tem, então não tira a oportunidade de ela aprender. Porque é através disso que ela vai criar maturidade, que ela vai aprender a lidar com a frustração, que ela vai aprender o que é sair para trabalhar e retornar. É um treino. E aí, se a gente evita essas frustrações na criança, a gente está evitando que ela se desenvolva de maneira integral. E uma outra coisa importante falar para vocês, que, gente, presença física não conecta. O que conecta é presença emocional. E aí, presença emocional, ela se dá sim também através do colo, do abraço, do olho no olho. E aí as profs querem evitar esse processo. Aí depois elas falam assim, ele não me ouve. Ah, mas ele não me escuta. Ele não para. É lógico. Você tá como na sala? Numa presença física. E a criança, ela não te quer só numa presença física. Ela te quer numa presença emocional. E aí, o que acontece? A gente fala para os pais, e é um discurso que eu tenho, e que eu vejo muita gente falando, que é o quê? Pai, tu tem que ter um tempo de qualidade na sua casa com seu filho. Não importa quanto tempo seja. Pode ser 30 minutos, mas dedique esses 30 minutos para o seu filho. Nós também, educadoras, temos que ter tempo de qualidade com as crianças. Não é só os pais lá na casa deles. A gente sabe que a gente tem uma série de funções e rotina dentro das escolas que também vai além do cuidar, do ensinar a criança. Tem rotinas como o preenchimento da agenda, que ele faz o quê? Ele é um cuidado com a criança, mas ele é um cuidado, aliás, para a criança e não com a criança. Vocês entendem essa diferença? Que é para ela. Isso não significa que o tempo de qualidade vai ser eu dar só atenção e não fazer mais nada. Não. Por isso a importância de uma rotina flexível, né? Que, por exemplo, assim, a gente tem as coisas que a gente tem que dar, tem os horários para cada coisa, mas hoje a minha turma, as crianças estão chorosas, estão querendo uma escola, então eu não vou dar colo porque eu tenho que fazer as coisas. Não, uma rotina flexível. Poxa, hoje não deu de aplicar o meu planejamento, vou dar mais colo para minha criança. E tá tudo certo, ninguém vai te julgar porque tu não fez o teu planejamento. Não, tem que ser a partir daquilo que a criança tem dificuldade. Então tem que ter uma rotina, mas flexível. E a importância da rotina também é para aquilo que a gente estava falando da noção de tempo, né? Por exemplo, a gente não precisa mentir para a criança. Deixa eu só te interromper um pouquinho, que eu vi que nós temos uma mãezinha. Oi, Neia, tudo bem? Que bom ter você aqui com a gente. Mamãezinha da escola que a gente trabalha. Pode falar, desculpa. E aí, o que a gente pode fazer para tranquilizar essa criança em relação ao tempo? Olha, a mãe foi trabalhar, a gente vai almoçar, tem o lanche, a hora de brincar e depois a mãe chega. A gente não tá mentindo para a criança, a gente tá dando uma noção de tempo para ela e ela sabe que depois da pré-janta, depois do brincar, a mãe chega.
e aí ela fica segura. E a importância dos pais irem no horário certo buscar a criança, né? Não falarem assim, ó, eu venho te buscar na janta e aparecer horas depois, né? Porque daí também quebra a confiança da criança. Exatamente, né? Isso é bem importante de cumprir os combinados. E isso também quem faz, às vezes a gente deixa a coordenação, ela tem uma postura, ela está mais à frente no contato com os pais em muitas escolas, principalmente agora na pandemia. Mas é legal a prof ter esse contato, é legal a prof também estipular essas regras junto com a coordenação, dizer, olha, tal hora acontece isso na minha turma, tal hora acontece esse movimento. E aí conversar com os pais e explicar o porquê desta hora. Porque às vezes o que acontece? A gente também só fala assim para os pais, ai, tem que vir às 2 horas, tá? E o pai fica pensando, tá, mas 2 horas? Eu não posso ir às 2 horas. Eu vou às 2h30. Então, olha a importância da comunicação num contexto geral. Explicar para o pai que às 2 horas a gente está com a turma toda ali aguardando aquela criança. É um momento que foi dedicado e preparado para receber ela. Que não vai estar acontecendo outra situação na sala de aula a não ser o acolhimento daquela criança. Então, olha, é importante de explicar também, não só de cobrar. E isso também eu falo para as coordenadoras que estão me assistindo, para todo mundo, dizer assim, ó, o quanto é importante ter esse diálogo, essa conversa, de quanto é importante as coisas não serem distantes. Até na outra live, eu usei um exemplo que eu gostei muito, eu ouvi e me apropriei dele, mas eu gostei muito, que é o quê? Que a adaptação, ela é um grande abraço. É um abraço entre a família, a escola e a criança está onde? No meio. Então, a gente não pode soltar para a criança não sair e a gente não pode se apertar, a gente não pode se abraçar forte para que não apertar a criança. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter nessa relação. Ela é uma relação estreita, é uma linha tênue, mas a gente precisa ter muita comunicação, muito diálogo com todos os envolvidos. Coordenação com sala de aula, professoras, educadoras com coordenação, família. Isso é muito legal. E uma coisa muito bacana nesse processo, escrevam para os pais. Os pais, eles têm ansiedade de saber o que aconteceu nesse dia. É um dia muito importante para a família e para a criança. Coloque um recadinho. Às vezes os profs não dão nem bola para uma agenda, escrevem de qualquer jeito. Eu costumo dizer nas escolas que eu atuo que a agenda é a cara da prof. Tu quer saber se a prof tem capricho ou dedicação, pega a agenda dessa prof. Porque se ela escreve de qualquer forma, se ela não se importa de escrever como foi o dia da criança, principalmente nesse processo de adaptação, a gente precisa repensar. Porque aí, pensa, sua mãe tá louca para saber como foi o dia, não foi nem um boa noite, né? Vamos dizer assim. Então, escrevam lá para o papai e para a mamãe. Isso mostra o quanto tu, enquanto educadora, também está comprometida neste processo. O quanto você se importa de fato, né? Até, né, colocou aqui o recadinho, né? Amo os recadinhos para a Juju. Muito bom, isso é importante. Esses recados, eles conectam as profs com as famílias. E é através disso que vai começar a gerar vínculo. É através disso que também os pais começam e conseguem ter contato muitas vezes, porque a gente sabe que nesse momento o contato está restrito para o interior das instituições, mas então aproveitem a agenda, né? Aproveitem o meio que vocês têm de comunicação disponível com os pais e façam bem feito, gente, não se economizem, sabe? Quem é educador, quem é professor, assume essa postura, porque depois eu escuto muita gente falando de valorização, mas se valoriza primeiro, faz a tua parte, porque o resultado vem. É simples, a matemática é simples. Então, assim, ó, você também precisa se valorizar. E às vezes a gente acha que se valorizar é apenas pegar e que eu tenho só direitos. Gente, tem deveres para poder se valorizar. Não é tão simples assim também. Uma parte de valorização, ela vem através desse contato bem feito com a agenda. Porque aí eu consigo ver quem de fato está comprometido, a gente consegue ver que de fato a prof está se dedicando, os pais começam, nossa, olha que legal aquela prof, me escreve um recadinho todo dia contando como foi o dia do meu filho. E, gente, não precisa escrever texto, porque daí aí tem o 880, né, Manu? Assim, nossa, Mariana escreveu uma bíblia.
Não, não é escrever uma Bíblia, é escrever assim: olá, hoje a Maria, sei lá, a Gabriela, a Eduarda, ela passou bem, ela comeu toda a pré-janta, ela adorou brócolis, foi a primeira vez que ela comeu, tem uma boa noite. Recados pequenos: hoje fomos pro pátio, brincamos de tinta, ela adorou brincar com a tinta de cor verde. Sabe? Uhum. Pequenos detalhes, não precisa fazer uma Bíblia, um texto, de não estar pedindo para redigir uma redação. Não é isso, né? Mas é um contato de fato com os pais através do meio de comunicação que você tem no momento, né? Então isso é muito Uma coisa que é importante. importante também, Aline, é a prof registrar, às vezes, não só para os pais, mas ter o caderno de observação dela, onde ela registra uma fala específica da criança, ou alguma coisa que a criança fez, como tu disse, ai, comeu brócolis pela primeira vez, anota a data e anota o que foi específico daquela criança. Porque aí depois, quando a gente for fazer um parecer, ou quando a gente for falar com os pais, a gente tem informação, né? Porque, gente, eu adoro, assim, quando eu vejo que, ai, manda um bilhete pros pais, assim, ó, hoje a fulaninha falou que gostou de tal atividade. Hoje a fulaninha falou que vai ter um irmãozinho, contou coisas de casa e a própria anota. Então, nosso registro vai ficando cada dia mais rico quando a gente anota essas coisas. Porque também, depois que for para deixar para fazer isso só no final do semestre, a gente acaba esquecendo, né? A gente não vai lembrar de tudo que a criança falou e registrar com foto que a criança está fazendo. Eu acho muito importante para depois a gente mostrar o que é feito e mostrar o trabalho da prof também, né? Exato. E isso faz parte de valorização. Aí vocês fazendo essa parte bem feita, a valorização vem, né? Então é bem essa parte. Uma outra dica muito importante, depois a gente já vai para as ferramentas, porque é 20 para as 9, eu tenho medo que o Instagram nos corte e não dê tempo, Manu. É, gente, escutem as crianças, por favor, ouvem elas, observem elas. As respostas de vocês está toda nessa observação que vocês vão fazer, nesse olhar atento, mas num olhar de verdade. Às vezes, ai, mas eu olhei ela, tá, mas tu olhou ela de que forma? Né? Porque olhar por olhar, eu às vezes me pego olhando por uma coisa e a pessoa fala: tu viu quem passou lá que tu estava olhando? Eu disse, não, Não. não vi. Por quê? É, Porque quem tu te não conhece sabe, né? quem me conhece sabe. Gente, então assim, é um olhar de verdade, né? É um olhar, até uma coisa bem importante comentar, é um olhar individual para a criança. Ele não é exclusivo, mas ele é individual, né? Então, assim, olhem para os alunos de vocês, olhem para os filhos de vocês. Eles vão dar muitas respostas para vocês. Vai amenizar muito choro, vai amenizar muita birra, vai amenizar tanta coisa quando a gente começa de fato olhar para a criança e conversar. Às vezes os pais me perguntam, as pessoas me mandam mensagem e falam: ai, Aline, não sei o que fazer. Conversa com o teu filho, conversa com o teu aluno. Mas de verdade, não é uma conversa de mimimi, não é uma conversa de, de adulto para criança, é uma conversa de adulto para adulto. Não é nem se colocar, porque eu não gosto de usar essa frase, quem me conhece sabe, em um outro momento eu falo por quê. Mas é de fato respeitar a criança, é não minimizar ela, não falar ela não vai compreender. Não, peraí, ó, tá acontecendo isso e isso aqui. Eu quero saber o porquê, João, que tá acontecendo isso. Tu consegue me falar? O que tu tá sentindo? O que tu tá acontecendo que todo momento tá chorando? Aconteceu o quê? Pergunta, fala, questiona. Eu acho que as respostas vêm. E já partindo para as dicas que a gente tem para facilitar uma adaptação e até para fazer esse entendimento de emoções para vocês, nós separamos algumas dicas. E uma das primeiras dicas que eu posso dar também para vocês, além da roda de conversa, que a gente já citou, que é uma ferramenta maravilhosa que pode acontecer, a gente separou aqui um joguinho que a gente trabalha com as crianças de várias formas. Mas, por exemplo, aqui a gente tem, eu vou mostrar para vocês, pode montar o bonequinho, aqui é uma chuquinha, tá, gente? Eu até depois tava montando, mas meu Deus, como é que monta, Manu? Isso aqui é uma chuquinha, só faltou o top, né, Manu? E aí a gente vai pedindo para que ela monte as carinhas, olha, eu vou tentar montar uma aqui para vocês, para ver, ó. Ai, é uma carinha de brabo, vou tentar mostrar para vocês, olha. Não ficou muito boa, né? Mas o que que acontece? Aqui eu tenho vários rostinhos. Eu tenho sorrindo, eu tenho triste, eu tenho os olhinhos. Isso aqui é confeccionado com EVA. Toda escola tem. E canetinha. E aí tu vai trabalhando com a criança e perguntando para a criança: qual o sentimento que tu tá... O que que tu tá sentindo agora? Tu
consegue me falar o nome desse sentimento? E aí a criança, é lógico que ela não vai saber muitas vezes expressar, que é por isso esse momento, que é para ela aprender a nomear as emoções dela. Aí a gente escuta assim, mas ela nem sabe o que é feliz, é lógico, a gente não ensinou. E é por isso que é importante trabalhar com ela através dos rostinhos. Então, monta com ela, olha, aqui tem esse rostinho, tu tá vendo? Explica pra ela, essa aqui é uma carinha chorando, essa aqui é uma carinha sorrindo. De que forma tu acha que a gente poderia montar o teu rostinho aqui? Como tu tá se sentindo? A criança vai montar. E através dali vai surgir todo um diálogo que a gente vai entender e vai começar a nomear essas emoções. Porque às vezes, vamos ser bem sinceros aqui na live hoje, até nós adultos, a gente chora e nem sabe por quê. Eu já me peguei chorando e dizia, meu Deus, por que eu tô chorando? E nem eu sabia explicar o porquê que eu tava chorando. Imagina uma criança. Então, olha a importância de trabalhar os sentimentos, principalmente também já no processo de adaptação. Porque ali tá rolando mil hipóteses naquela cabecinha. Ela não sabe se a mãe vem, ela não sabe que horas que é, ela não sabe quem é a prof, ela não sabe o que é aquele... Ela sabe que são crianças, mas quem são aquelas crianças que estão com ela? Né? Então, será que elas vão gostar de mim? Será que elas não vão? Eu vou conseguir brincar? Quem que vai ser meu melhor amigo? A gente acha que não passa essas coisas, mas de uma forma mais inconsciente, do jeitinho delas, se cria muita hipótese nesse processo. E não importa se a criança tem 4 meses ou 4 anos, né? A gente tem que conversar com ela. Outra coisa que, para voltar um pouquinho no que a gente tinha falado, a importância da prof estar preparada e preparar a turma também. Tem um exemplo de uma prof que ela estava com as crianças maternal 1, então é crianças de 2 aninhos, assim, né? E a gente pensa, nem vão entender, vai vir outra criança e eles nem vão entender. Eles entendem. A menininha tinha uma manchinha no rosto e a prof sentou e conversou com todo mundo e disse, olha, vai vir uma colega, ela tem uma manchinha no rosto. Tu acha que eles não entenderam? Entenderam. Quando a criança chegou, eles já sabiam que era aquilo. Eles já estavam familiarizados, ninguém achou estranho a menininha, porque estava todo mundo sabendo o que ia acontecer, né? Então, conversem com as crianças, não importa a idade, o importante é que a gente converse. E olha o legal desse exemplo que a Manu deu, eu acompanhei um pouquinho esse processo também. Olha, Karina, acho que vai ser necessária a parte 2, acho que sim, né, Ká? A prof deu exemplos para eles procurarem a manchinha neles, porque a maioria de nós temos uma manchinha de nascença, mas tem uma manchinha no braço. E aí os colegas começaram a procurar as manchinhas neles e entenderam que todo mundo tinha uma manchinha até na sala. Uns menor, uns maior. E aí essa curiosidade ela já foi sanada antes. E não gerou um momento desconfortável para essa criança que estava iniciando na escola. Porque às vezes é um desconforto para a criança. Às vezes nem ela sabe por que ela tem essa manchinha. Então, olha a importância de saber quando a adaptação vai chegar, de se preparar, porque a gente elimina alguns desconfortos, a gente auxilia a criança, a gente faz com que ela se sinta bem-vinda, confortável nesse espaço novo. Uma outra dica legal que eu tenho para dar para vocês podem fazer com palitinho de picolé. Aqui foi comprado porque eu uso nos meus atendimentos de coach. E aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem culpado de um lado e do outro também. Tu pode fazer com um palitinho de picolé que mostra o rostinho e embaixo já tem a escrita, onde a criança ela pode já estar indo em contato com as letrinhas. Ela não vai saber de fato o que está escrito, mas ela já vai associar que tem uma palavrinha, que tem uma letra. Ela já vai começando a ter contato com o mundo letrado. E aqui eu tenho vários, olha, confuso, enciumado. Às vezes é lógico que no começo a gente vai começar a trabalhar com as emoções primárias, mas a importância também de conhecer novas emoções. Às vezes nem nós adultos conseguimos distinguir outras emoções a não ser as primárias, porque também não fomos apresentadas. Então, olha a importância de trabalhar com isso. Então, essa é uma das ferramentas que a gente pode usar numa roda de conversa, quando a criança chega, ou até mesmo um bate-papo mais informal com a turma ali. Um outro exemplo bem legal que eu tenho aqui, que é com movimento, que as crianças adoram movimento, as crianças adoram música, gente. Utilizem como recurso. São cartinhas, olha que legal. E essas cartinhas, ela vai tendo a posição que a criança tem que ficar.
Então a prof bota eles, coloca eles num círculo, e aí a professora faz o primeiro movimento e as crianças vão imitando. Trabalha equilíbrio, trabalha coordenação, né? Olha, trabalha um monte de coisa. E essas cartinhas, hoje vocês conseguem até na internet, mas assim, quem quiser também pode deixar um e-mail aqui embaixo, que a gente pode estar disponibilizando essas cartinhas para impressão, não tem problema nenhum. Uma outra ferramenta, e depois logo a Manu já vai dar umas dicas lá também. Aqui eu tenho um envelope musical, mas aqui tem vários modelos também. Tem a caixa musical, que dá para fazer, tem a caixa surpresa. E aí aqui a gente faz a roda, nesse momento mantém o distanciamento, né? E aí a gente vai tirando, sei lá, tirei agora essa aqui. Ai, olha que legal, o que que é? Ai, é uma borboleta. Vocês conhecem alguma música com um nome com borboleta? E as crianças, normalmente essas músicas Dona Aranha, Borboletinha, Pirulito que bate-bate, essas músicas mais comuns, elas já vão escutando muito antes de vir para a instituição, para a escola. E aí vocês cantam com a criança. E aí pode iniciar a criança que é a adaptação, né? Ela pode começar ela escolhendo, ela colocando aqui a mãozinha para tirar no envelope. Mas assim, usem o lúdico. Façam uma história que a gente está correndo contra o tempo, mas assim, ó, dá para perguntar muito mais. Não cheguem lá, só esse é um envelope musical e aí agora a gente vai cantar. Não! Façam toda uma história. A criança adora usar a imaginação. Possibilitem que ela imagine o que tem nesse envelope. Crie hipótese com os seus alunos. Vai ser muito legal. A Manu tem uma outra dica aí, né? No envelope musical, quando a gente está fazendo adaptação, tem musiquinhas que a gente já pode preparar de acordo com a adaptação. Que a canoa virou, que é para socializar, para falando o nome dos coleguinhas, né? Muito legal. Ciranda, cirandinha. Ciranda... Ah, não, agora me fugiu aqui. Tem a canoa, tem 3, 4 músicas que eu tinha anotado aqui. A canoa virou, a ciranda, cirandinha. E se eu fosse o peixinho, né? São músicas bem legais para trabalhar, para falar o nomezinho, para também se conhecerem. Bem lembrado, Manu. Manu tem um outro exemplo, né, Manu? Isso. Eu tenho aqui a Caixa do Amor, que é bem para o processo de adaptação mesmo, mas ela pode ser utilizada durante o ano letivo inteiro, não tem problema. O que tem dentro dessa caixa? Cada criança vai trazer um objeto que lhe traga segurança, né? Então aqui eu botei alguns exemplos, né? Pode ser um naninha ou um ursinho. Nesse período de pandemia, que às vezes a gente não pode estar liberando muitos materiais, muitos itens que está dentro da escola, o que a gente pode fazer? A gente pode usar fotos, né? Então traz uma foto da família, que é aquilo que a gente estava falando de a criança, sim, ela pode lembrar que ela tem uma família lá fora, não tem problema, ela não vai chorar por lembrar da mãe, né? Então, fotos de um momento que ela tem família, ela vai sentir segurança. E aí, como que a gente pode fazer isso? A gente bota dentro dessa caixa, em um determinado momento do dia, a gente vai fazer a roda, cada um vai tirar a sua lembrança de dentro da caixa. E aí vai dizer, ó, aqui eu estava brincando com os meus pais de montar pecinhas. Aqui tem umas outras deles brincando de, ó, aqui, tô brincando dentro de uma caixa de papelão. Vamos fazer uma caixa também? E aí pede o recurso para a prof, enfim, vamos fazer o que estamos fazendo essa foto. Aí depois troca as lembranças. Então, essa caixa pode ser com objetos ou também, nesse momento, né, com fotos, que aí fica mais fácil para todo mundo, né, e não tem problema nenhum. Outra dica que eu tenho aqui também é uma história. É como eu me sinto quando eu sinto a sua falta. As crianças, elas visualizam e elas entendem muito melhor as emoções através de historinhas, de hora do conto, porque elas se colocam na vida do personagem, né? Ela vê o personagem, ele tá sentindo a falta da mamãe igual eu tô sentindo. Eu não sei se vai dar tempo de contar a história. É uma empatia, né? Olha como a criança se desenvolve desde cedo a empatia. E quando a gente fica adulto, a gente demora. E aí é uma coisa que a gente já trabalhou na infância, muitas vezes a gente já passou por esse processo e a gente vai perdendo algumas coisas. A gente já não consegue ter tanta empatia quanto a criança. A criança, ela já consegue se imaginar lá, olha, ele também tá passando por essa situação igual a minha. Acho que a gente vai tentar contar a história, se o Instagram nos derrubar, né, que deu uma hora que eles não me avisaram ainda, mas falta pouco para os 5 minutos, eu interrompo a Manu, e aí, de repente, a gente volta, Manu, só para terminar a história, pode ser? Então, aí, se o Instagram... Vamos combinar assim, gente, se o Instagram derrubar, se ele cair,
a gente volta só para terminar e contar a história daí, tá bom? Então a gente vai iniciar uma historinha que é muito legal, que vocês podem estar usando no processo de adaptação. As crianças amam músicas e histórias. Então a gente vai iniciar, a Manu vai mostrar ali, vai contar pra gente. Fiquem à vontade, escutem bem, prestem bem atenção, porque depois vocês podem reproduzir sem o livro também essa historinha, né? Então vai lá, Manu, conta essa historinha pra gente encerrar essa live nessa noite. Uhum. Bom, o nome da história é Como Eu Me Sinto Quando Sinto a Sua Falta. Ele é escrito pela Cornélia Spellman. Às vezes, sinto sua falta. Deixa eu ver se tá dando. Sinto sua falta. Sinto falta de você quando você precisa ir para o trabalho. Quero você, mas você não está. Quando você vai voltar? Quando você sai, sinto falta de você. Quero mostrar uma coisa para você, mas não posso. Gostaria que você estivesse comigo. Você me faz falta quando precisa viajar. Poucos dias parecem muito, muito tempo. Quero que me dê um beijo de boa noite. Fico tão feliz quando você volta. Quando sinto falta de você, isso dói muito. Não gosto de sentir sua falta. Quero você agora. Mas às vezes, todos sentem falta de alguém. Gostaríamos de estar juntos, mas não podemos. Todo mundo tem coisas a fazer. Logo nos vemos novamente. Quando sinto sua falta, há maneiras como os outros podem me ajudar. Eles me lembram que você vai voltar. Eles podem ficar perto de mim ou podemos brincar. Ajuda a estar agasalhado e perto de alguém. Há maneiras de eu mesmo me ajudar. Posso abraçar o meu lençol ou o meu bicho de pelúcia. Posso achar um lugar aconchegante e olhar meu livro preferido. Posso desenhar um quadro para te mostrar. Quando você sai de casa, depois de algum tempo, não sinto mais tanta falta. Brinco e faço outras coisas. Dou risada e me divirto. Em breve você volta. Ambos ficamos felizes de estar novamente juntos. Quando sinto sua falta, sei que você vai voltar. Então, com essa história, eu achei muito incrível essa história, porque ela traz vários sentimentos que podem aparecer durante a adaptação, né? E a gente quer ter a certeza de que a criança, através de várias experiências, seja capaz de dizer, né? Quando eu sinto a sua falta, eu sei que você vai voltar. Então, a criança vai passar pela frustração, mas ela sabe que depois, no final do dia, os pais vêm buscar e vai ter tudo certo. Exato, olha a importância dessa pequena. Eu falo assim que a adaptação é uma das primeiras pequenas frustrações que as crianças encontram dentro de uma instituição. E olha que legal isso. A gente fica, ai meu Deus, mas vai para lá e daí vai se frustrar. Ela vai para cá e ela vai oportunizar um momento de aprendizado. Essa frustração, ela não é ruim, é uma frustração boa, é para o desenvolvimento da criança. Às vezes a gente tem pais super protetores e tá tudo bem ser assim, mas lembrem-se sempre que para se desenvolver, a gente também precisa, em alguns momentos, chorar. A gente também precisa, em alguns momentos, passar por situações que não são tão agradáveis assim. Assim é a vida. Então não dá para desde cedo a gente pegar e pintar uma vida para as crianças que não existe. Não existe uma vida sem frustração. Não existe uma vida sem choro. Em algum momento, mesmo que não seja na infância, essa criança precisa chorar. Essa criança precisa aprender o que é se frustrar. E aí a gente vai ter lives falando mais pra frente sobre essa necessidade de frustração, porque eu sinto hoje que a gente quer super proteger as crianças. E tá tudo bem, tá tudo certo.
mas lembrem-se que elas precisam se desenvolver e que a adaptação é o primeiro passo para a autonomia. E sim, vai gerar frustração. E sim, vai ter momentos que vai ser doloroso. E sim, vai ter momentos que a gente vai ficar triste. E tá tudo bem ficar triste. E tá tudo bem chorar. E tá tudo bem passar por essa frustração. Porque depois que tudo isso passar, a criança ela vai ter aprendido. Ela vai estar aprendendo a resolver os pequenos probleminhas da vida dela. Para quando elas crescerem, elas estarem lá na empresa ou no lugar que elas vão trabalhar, empreender, enfim, elas lembrarem. A gente acha que isso não tem nada a ver, mas quando a gente cresce, o nosso inconsciente, a criança, ela cria toda a base dela na primeira infância. E aí ela vai no inconsciente buscar essa resolução que ela teve lá, como ela lidava com a frustração, como ela lidava com o choro, para resolver os problemas na vida adulta. Então, cuidem com isso, certo, gente? Aqui já tá dando quase 9 horas, já tá dando quase 1 hora de live. Eu acho que logo o Instagram vai, né, encerrar a nossa live. Mas eu queria agradecer a Manu pela presença dela hoje aqui com a gente, de ter falado um pouquinho da experiência, né, enquanto coordenação, falado um pouquinho sobre a adaptação, dos conhecimentos dela. Obrigada, Manu, por participar. Né? Agradecer todo mundo também que ficou nos ouvindo, né? Agradecer ali a Thay também, até colocou, Manu, que ela fez uma atividade com fotos e tal, e deu super certo, assim, sabe? Que foi bem legal, olha, no final do ano passado, e deu super certo. Eles ficaram ansiosos e mostraram para os colegas as fotos da família. Olha que legal! Vocês viram que dá certo, mas é importante querer dar certo. É importante fazer para dar certo, né? Porque às vezes a gente fala, ah, sim, vai dar certo, mas para dar certo existe um movimento que antecede o vai dar certo. Muito obrigada para todos que nos assistiram. Um beijo. A gente fica à disposição de vocês. Quem quiser um material, a gente preparou um material com muito amor, com muito carinho, dando 10 dicas para o processo de adaptação, tanto para papais quanto educadores. Deixa o e-mail de vocês aqui embaixo dessa live, que a gente vai estar encaminhando por e-mail, certo? Quem quiser também o material do movimento para imprimir em casa, para fazer a impressão, podem também deixar o e-mail que a gente vai estar mandando junto, certo? Olha ali, Manu, tem um recadinho para ti, ó. Que orgulho dessa mulher, olha. Que legal. Gente, obrigada. Um beijo. Espero que a gente tenha ajudado vocês nessa noite. Nos acompanhe nas redes sociais, principalmente no Instagram, Facebook. A gente deixa muita dica para as educadoras do dia a dia. A gente mostra tudo o que está acontecendo nas escolas que a gente atua, de que forma acontece. Daqui a pouco eu tenho dúvida, eu não sei qual atividade usar. A gente está colocando diariamente conteúdo na prática, é vivência. Não é só a Aline falando, não é só a Manu falando, é as crianças fazendo, é acontecendo. Não é fácil falar, não, é que a gente mostra fazendo. É verdade, assim, ó, é que nem nua e crua, né? Sem maquiagem. Olha a Jaque nos dando parabéns, obrigada, Jaque. E então, uma coisa, né, que às vezes é difícil mesmo pôr em prática, né? Claro. Não é que a gente sabe tudo, não, pelo contrário, é bem difícil colocar em prática, mas eu acho que tem um começo, né? Então, se a gente se mostra disposto a tentar ajudar os pais, ajudar as profs, eu acho que dá certo, mas a gente tem que se colocar disposto para aí sim o processo acontecer com facilidade, tanto para a escola quanto para a criança e para a família. Ana Paula tá falando que a live foi maravilhosa. Obrigada, Ana, que ela quer as dicas. Ana, lembra de deixar teu e-mail então aqui pra gente poder te mandar as dicas. A Thay também mandou parabéns. Obrigada, Thay. Então tá, gente. Por hoje era isso. Na próxima quinta tem mais live. A gente vai estar conversando mais com vocês. Todas as quintas-feiras agora a gente vai estar aqui no meu Instagram. Então, ó, já anotem na agenda de vocês esse compromisso. A gente vai estar falando sobre muita coisa legal, dando muita dica legal para as educadoras, para os papais, mostrando técnicas, mostrando as ferramentas que são utilizadas, para que vocês possam estar desenvolvendo melhor os filhos de vocês, vocês desenvolvendo melhor os alunos de vocês. Então, olha, fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais. A Neia também mandando parabéns. O nome da história. O nome da história é Como Eu Me Sinto Quando Eu Sinto a Sua Falta. Qual que é a autora, Manu? Acho que fala de novo a autora.
É a Cornélia Maldi Spellman. É bem legal essa história, gente. Obrigada, então. Boa noite para vocês. Até quinta que vem, que a gente vai estar conversando. Quinta que vem, deixa eu já dar o tema aqui para vocês, que eu já tenho aqui, é o brincar como uma forma de acolhimento. E aí eu vou estar com uma convidada super especial também, uma outra coordenadora pedagógica, Jaqueline, e a gente vai estar falando sobre acolhimento numa forma de brincar. Certo, gente? Um beijo. Até quinta que vem. Obrigada, Manu. Tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, Obrigada. Karina. Karina mandou uns beijinhos aqui. Beijo, Karina. Até mais, galerinha.